Você já ouviu falar da Blue Dream? Não. Já? Ela é uma índica puro sangue, né? Se quiser uma brisa mais pra dentro e tal, eu te indico essa aí. Ela tem aquela sensação de, tipo, você tá debaixo d'água, tá ligado? Tudo mais devagar, sente cheiro. Caramba, tem cheiro de... Balinha de hortelã? Caralho, exatamente. Olá, eu sou Vinícius Calderoni e este é o terceiro episódio do podcast de Pico da Neblina, série original da HBO, e ao meu lado está a querida Camila Silva. Tamo junto aí. E aí, junto com a gente também nossos convidados especialíssimos. Primeiro, o diretor-geral da série, o ilustríssimo Kiko Meirelles, muito bem-vindo. Muito obrigado. E o também ilustríssimo roteirista-chefe de uma história sobre a maconha legalizada e os percalços dessa viagem, Chico Matoso. Bem-vindo. Olá, obrigado. Nós que agradecemos, e nesse podcast vamos falar sobre cada episódio, curiosidades dos bastidores, a experiência de criar um Brasil alternativo e o que mais nos ocorrer e a gente sentir vontade. La marihuana es como el vino. Hay un mundo de odores y sabores en cada flor. Pero lo más interesante es que este universo complexo tiene un correspondiente en nuestro cuerpo. Es como si los componentes químicos de las plantas fuesen pequeñas llaviñas. ¿Y sabes dónde están las felladuras? Acá. En nuestro cerebro. La marihuana es como el vino. De alguma maneira, essa ideia da legalização permite falar sobre a maconha de uma forma mais sofisticada. E esse episódio tem uma palestra muito apaixonada do Rossello sobre tipos de maconha e tudo mais. Quer dizer, ele fala com uma paixão, né, dessa... A gente achava que o Biriba sabia muito e a gente chega aí nesse episódio. Exatamente, você percebe que Biriba, na verdade, era apenas um grande aprendiz, assim, um apaixonado. Um apaixonado. Um amador, vamos dizer um amador no sentido da palavra. Na mais bela acepção da palavra. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco, assim, e esse Rossello, de alguma maneira, vira quase um mentor, Sr. Miyagi. Isso quer dizer, mestre Miyagi, e um grilo falante, assim, desse assunto, tudo mais. Ele tem quase esse lugar dramatúrgico. Então eu queria que vocês comentassem esse aspecto didático, por assim dizer, do episódio, mas também a força desse personagem e como é que ele se coloca na trama, e também fiquem livres para falar um pouco do Fábio Marcoff, que é esse ator brilhante, muito legal e muito, muito, muito criador. O Rossello nasceu... Na verdade, ele nasceu depois, antes da gente começar o desenvolvimento da série. A gente já tinha feito um pré-desenvolvimento, a gente tinha escrito o piloto e a sinopse e tal. Aí, quando a série foi vendida para a HBO, os roteiristas resolveram viajar para o Uruguai para fazer uma pesquisa de campo informal ali e conversar com pessoas, etc., e conhecer melhor do que a gente estava falando. E aí... Por um azar de time, vocês chegaram, ia legalizar na semana que vocês chegaram, atrasou uma semana, vocês perderam. Não, mas já estava legalizado no sentido, os clubes, ia começar a vender nas farmácias. Vocês perderam. Mas a gente visitou clubes, conversou com um monte de gente, e foi incrível. E aí, na volta, a gente ficou falando desse cara que já estava um pouco no nosso radar, de ser uma espécie de mentor, ser uruguaio. E aí... surgiu o Rossello, que é um personagem que a gente adora, assim, que é um cara muito, muito legal. Desde sempre já imaginava o Fábio Marcoff para fazer, porque ele é um ator, ele é argentino, o que por si só já era muito interessante, obrigar ele a fazer um uruguaio que odeia os argentinos. Então, e o Fábio é um ator excelente, ele tem uma coisa de transitar entre a comédia e o drama, que é brilhante. Esse discurso, que foi muito difícil de escrever, porque é difícil escrever um discursão teórico, assim, que não soe um tijolão, né, caindo no meio da história. Ele foi muito inspirado por um livro, que eu recomendo fortemente, que é um livro chamado The Botany of Desire, do Michael Pollan, que é aquele escritor americano que escreve sobre comida e tal. Ele tem um livro em que ele fala sobre diferentes plantas que apelam a diferentes necessidades humanas. Então, a necessidade de controle, ele fala das batatas, necessidade de beleza, ele fala das tulipas. E é aqueles caras que falam sobre qualquer tema, falando de filosofia, história, poesia. E ele fala da maconha de um jeito muito bonito. E a gente
se inspirou nesse discurso, trechos dele tem algo inspirado nas coisas que a gente leu nesse livro. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira é para entender, você já falou que você leu esse livro, que vocês visitaram lá. O que mais tem de você escavando, não só você escrevendo o roteiro, mas do Kiko também estudando? Como é que vocês conseguiram aprender isso, até para poder criar uma coisa como esse olfato do Biriba depois, né? Como é que funciona isso? O Biriba, ele é uma espécie de um diamante bruto, assim. Ele tinha um conhecimento pequeno da maconha no sentido das possibilidades, porque ele estava só diante do prensado. A matéria-prima com que ele trabalhava era muito ruim, mas ele extraía o melhor ouro daquele lixo. E aí, quando ele é apresentado esse mundo, ele tem a oportunidade dos talentos dele serem finalmente colocados à prova, assim. Então, logo nessa primeira cena dele com o Rossello, ele reconhece um cheiro que o Rossello olha para ele impressionado. Nossa, você reconheceu isso? Esse é um dos princípios, tarará, não lembro exatamente, né? E então tem essa relação de pupilo e mestre, tem um pouco disso. Tem um diamante bruto ali e um cara que percebe isso. Quando o Rossello recebe esse cara no final do segundo episódio, ele já enxergou alguma coisa ali, sentiu alguma coisa ali, e aí a partir daí, nesses próximos episódios, mas muito nesse terceiro, a gente tem a formação desse relacionamento. E onde vocês querem chegar com essa, como é que eu vou dizer, um superpoder do Biriba? Onde é que vocês querem chegar com isso ao longo da trama? Ele é um processo de aprendizado dele e eu não posso ser muito específico, mas um processo de... Ele já era apaixonado pela maconha, mas é uma coisa que cresce dentro dele ainda mais. E que ele vai carregar consigo ao longo da história. Esse talento que ele tem vai sendo nutrido um pouco por esse conhecimento, né? Que ele vai adquirindo ao longo do processo. Meio como se fosse o processo de... Ele conhecia muito bem o universo, só que ele descobriu que o que ele conhecia era um espectro muito pequeno daquele mesmo universo. E quando ele entrou em contato com o que pode ser o mundo da maconha e as diferentes plantas, e as variedades, e com toda a cultura que já existe em cima disso, e todo o conhecimento que já foi produzido e tal, ele fica acachapado pela quantidade de informação e quer aprender cada vez mais sobre isso. Então, acho que essa cena é meio a primeira vez que ele tá... Né, ele entra no Grow a primeira vez com esse em choque com o que é esse universo, o que é esse cheiro, o que é esse lugar. E aí... a partir daí ele vai esse processo de descoberta, de conhecimento. Depois dali ele escuta o Rossello falando, você tem que escutar você mesmo, escuta a sua própria voz, você não tem que dar nome para as coisas, você tem que sentir e contar para as pessoas que estão indo na sua loja o que você sentiu. Elas querem saber o que você tem a dar de melhor, porque o José enxerga que ele tem algo a dizer sobre aquilo. Ele é uma voz ativa e aí ele pega o caderninho, começa a anotar o que cada, né, a sensação que cada coisa causou, os cheiros, os gostos, Então é meio essa abertura de um novo universo pro Biriba. É muito louco porque o Brasil, por exemplo, enquanto a gente não legaliza, a gente trabalha com o que tem. Outro dia eu tava vendo um vídeo, o cara analisando a maconha que é produzida, porque, embora seja proibido, continua essa produção, né? E ele falando, né, comparando que a nossa maconha, vocês fumam isso tá mofado e tudo mais, que é uma coisa que fica até bem clara na série, mas que é aquele negócio, a gente não legaliza, a gente continua produzindo lixo, né, que tem aí, com essa infinita possibilidade que os uruguaios já descobriram que tem. Tem inclusive essa fala exatamente essa fala do Rossello, mas você vendia marihuana morta, que é isso? Né, e que tristeza, pobrecita essa flor, sofreu tanto, quanto sofrimento, que é isso, ele vendo, ele tem um amor por aquela planta e ao invés dele falar, isso aqui né, falar de outras coisas, ele fica com pena e coitada dessa planta, e olha o que ela já passou, interpretado brilhantemente pelo Fábio. E o contraste entre a maconha prensada e a flor da maconha criada em estufas ou ar livre, etc., é um contraste sensorial gigantesco. Né, a gente está falando de duas coisas muito diferentes. Então, nos pareceu interessante a gente enxergar essa descoberta do Biriba. De um cara que estava aqui, obviamente já
tinha trombado com uma flor aqui, outra ali, mas que a matéria-prima dele era o prensadão paraguaio feito para exportação, digamos assim, né? Então, esse é um momento em que esse mundo realmente está se abrindo para ele. E o Biriba vai se tornando, vai se tornando um apaixonado pela maconha à medida, quer dizer, ele já era alguém que tratava com extremo carinho, já era um excelente, né, um excelente vendedor, por assim dizer, assim, ainda nos tempos de ilegalidade do início da trama, mas e depois ele vai descobrindo o adensamento do amor dele por aquele assunto, né, através também da paixão que o Rossello tem, que ele compartilha com o Biriba, e que ele contagia o Biriba. Mas aí uma pergunta técnica, o Kiko já falou no episódio anterior um pouco de como é que eles fizeram maconha, que a maconha não é uma maconha real, mas como dar conta dessa variedade de cruzamentos assim da maconha? Porque, na verdade, é isso, ele exemplifica aí para mim, que era um absoluto ignorante nesse assunto, assim, enfim, assim, realmente não sabia nada, foi todo um universo para mim, quer dizer, eu tinha parado no sativa, índica, para mim isso já era saber demais. E aí, como é que foi criar dentro dessa ideia do estudo e do laboratório, criar essa variedade de cruzamentos, assim, também? Isso é uma coisa que a gente, no processo de produção, fez muita questão de ter, que já tinha no roteiro indicado e ter momentos em que a gente, né, em que eles falam sobre isso, mas que a gente até pediu e sublinhou nas últimas revisões de roteiro, rolou até por favor, Chico, né, coloquem mais esses momentos em que o espectador vai aprender. Vamos usar esse fato do Biriba ser um cara que não conhece, que é só um apaixonado, mas que conhece nada, pra ensinar o espectador também, e pra mostrar que esse universo é amplo. E, né, tanto que esses grafismos todos que a gente coloca, né, no episódio 3, nessa sequência, em outras sequências, tem muito a ver com isso, a cabeça do Biriba processando essas informações, então dramaticamente ele tá ali inserido, não é uma coisa que entra sem claquete, mas é pro espectador também, você vai solidificando, sedimentando um conhecimento que eles podem, na cena ali, podia só passar batido, falou um negócio, mas não, entra, isso é isso, cannabis índica, sativa, o que é o quê, então fez bastante parte dessa tentativa nossa de porque no processo de fazer qualquer filme ou série e tal, uma das coisas mais prazerosas que tem é você entrar de cabeça no universo, você descobrir, aprender sobre o tema que você tá falando, e descobrir os meandros e as coisas. E a gente descobriu um mundo tão rico que a gente ficou com muita vontade de mostrar isso pro espectador também, de contar isso da forma mais interessante no meio da trama. Quando o Rossello fala, sente o gosto, sente o cheiro, o que você percebe, é aí que ele começa a tentar aprender sobre isso, e na loja também vai ensinar pra Marcela sobre isso. Quando vai encontrar com o Salim, ele fala sobre isso. Esses flashes foi uma brincadeira que a gente inventou na montagem, o Stutz, de novo, que propôs isso, e a gente foi aprimorando e chegamos nesse resultado, desses grafismos e dos flashes visuais, dos gostos e dos cheiros, que pro espectador é um jeito de mostrar sensações que acho que é muito, muito efetivo, sim. E vocês fazem isso muito bem. Se tivesse chato, eu diria. Mas de uma maneira didática ali, mas eu não sei se é porque eu não entendia tanto desse universo, mas você vai aprendendo, mas sem essa coisa tão didática, assim, tati-bitati, né? Vocês também provavelmente tiveram que fazer uma pesquisa nesse sentido, mas criando um universo do Biriba como um CEO da cannabis, né? Como CEO, um cara de negócios. Isso também estava desde o começo. Inclusive, acho que quando o Cauê chegou lá lembra, nos primeiros papos, antes da gente saber qualquer coisa que ia ser a série, acho que o primeiro nome da série, antes de Pico da Neblina, a gente imaginava que era chamava o Império de Biriba. Império de Biriba. Que a gente imaginou que ele era esse cara, esse grande traficante que ia passar pro mundo legal, e era isso, ele ia ser um cara do mundo dos negócios, ia ser uma série mais sobre o mundo dos negócios até do que foi essa primeira temporada. Aqui ele, né, a loja tá tão começando e o mundo tá tão incipiente, o mundo da maconha no Brasil, que é tudo, a gente vê o mundo dos negócios, mas meio aos trancos e barrancos. Mas a ideia é essa, ele quer crescer nesse mundo, o Biriba quer aprender sobre isso e por isso que entram os letreiros também, né? Isso entra tanto no aprendizado sobre o mundo da maconha, quanto sobre esse outro universo dele que ele tá aprendendo, né? Sem dúvida. Uma curiosidade que eu tenho, na verdade, é
o tempo inteiro essa loja é dita que ela é na Vila Madalena. Ela foi de fato filmada na Vila Madalena, uma locação, inteiramente locação, interior da loja também, Tudo locação. Rua Harmonia, número 500 e alguma coisa assim. Não, é engraçado, porque enquanto a gente filmava, ficou aquela fachada inteira, cheia de plantas de maconha e o balcão montado ali no meio, com os potes. A loja inteira pronta, montada. O Tulé, o diretor de arte, que é, enfim, brilhante, o trabalho dele tá incrível na série e tem muita verdade. Aí na loja, Ele fez exatamente assim. Não é que é um lugar que, tem esse ângulo ou esse eixo que vocês filmam. A loja tá inteira pronta, vocês filmam pra todos os lados que vocês quiserem, tudo, qualquer canto que vocês enquadrarem, é uma loja pronta, valendo. Enfim, foi caríssimo, acho que consumiu 1/3 do orçamento da arte, foi na loja. Mas valeu a pena, porque a gente podia rodar pra todos os lados, era incrível. E inclusive, curiosidade, passava gente, às vezes no intervalo de filmar, a gente parando pra almoço, entrava gente, falava... É isso mesmo que eu tô pensando? E a gente até, às vezes, no começo, falava, não, sim, é uma loja de maconha, mas é de verdade. As pessoas chegavam ali nos potes pra ver, e a maconha cenográfica era tão real que as pessoas ainda acreditavam, pegavam na mão. Quando cheiravam, é que viam que não era. Eu queria entender, na verdade, das locações, eu gosto muito do jeito que vocês mostram São Paulo com um ponto de vista completamente diferente, Rua das Noivas, até a Vila Madalena é um outro ponto de vista da cidade. Isso eu fico, na verdade, muito feliz de você falar isso, porque era uma das grandes coisas que a gente queria, era mostrar uma São Paulo que a gente não tá acostumado a ver, uma diversidade, uma cara da cidade que a gente não costuma ver na televisão, especialmente, e no cinema também. Mas... E é legal porque é uma realidade alternativa, é próxima, é contemporânea, mas é alternativa. Então também tinha que ser uma São Paulo familiar, mas um pouco diferente, né, dentro dessa lógica, assim. Essa série, eu acho que de alguma maneira, quem desse o play na primeira vez ali tinha tudo pra esperar uma série muito violenta, e não é. E nesse episódio, especificamente, a gente tem uma cena muito violenta, né, Vini? Opa! E como, aliás, uma cena emblemática do episódio é esse assassinato que o CD comete ali dentro de uma reunião dos criminosos, e um assassinato que tem uma coisa de pista e recompensa, porque você vê ele desde o início, desde a apresentação do Dexter, ele tá, do CD, do personagem, ele tá comendo um salgadinho, etc. E ali o salgadinho é o saco do salgadinho é o que ele usa para deixar, para que o oponente não o veja, e assim ele pode cometer esse assassinato. E o Chico tava falando que essa cena tem uma referência a um filme importante também, né? Uma homenagem, de alguma maneira. Desde o começo, já na fase de desenvolvimento, a gente criou essa cena e percebeu que ela tinha alguma semelhança, e a gente quis fazer essa homenagem com uma cena do filme Os Intocáveis, em que o Robert De Niro, fazendo Al Capone, assassina um comparsa com um taco de beisebol numa reunião de uma maneira completamente inesperada. E a gente, quando começou a bolar essa cena, que era uma cena muito vista do ponto de vista do Salim, né? Uma cena em que o Salim percebe o buraco em que ele está se metendo. Ele não vai simplesmente tirar uma grana e viajar para Portugal. As coisas são mais complicadas do que ele imaginava. Então a gente pensou ela como uma homenagem aos Intocáveis, ao Brian De Palma, desse momento, em que ele fica lá andando em volta e ele fala do cara que tá ali se queixando de maneira até elogiosa, comendo seu salgadinho, e faz o que faz de maneira brutal. E como é que Dexter surge em Pico da Neblina? O Luiz Caroni, que é um dos diretores da série, fez 3 episódios, falou, putz, eu tava pensando, o que você acha do Dexter? Qual Dexter? O Dexter, do 509E. Enfim, começamos a olhar umas fotos, ver uns vídeos dele e tal. A gente achou que poderia ser muito interessante, porque ele traz uma autenticidade, ele conhece esse universo. Claro, o Dexter ficou preso também, 13, além de conhecer muito o bairro, né? Ele é da Zona Leste também, conhece esse mundo e dialoga com esse mundo. Ele ficou preso 13 anos, e então ele conhece o sistema prisional também, conhece como funciona. Ele ensinou muito pra gente ao longo do processo. Depois que ele já tinha entrado, claro, na série, e nos diálogos também, mexeu muito, a gente achou que ele podia justamente trazer isso, trazer essa verdade, trazer e nos ensinar e trazer pro personagem um peso que a gente
só escrevendo aqui do nosso lado não ia conseguir conhecer nunca, nem com muita pesquisa. E foi isso, a gente chamou ele para fazer uma leitura, ele nunca tinha atuado, nunca tinha feito nada, e ele falou, putz, tava um pouco inseguro, fez ali uma leitura, fez ali e... Inicialmente a gente achou ele tava um pouco duro, tava um pouco, né? Primeira vez que ele sentava na frente de uma câmera, que ele dava um texto, né, escrito, que não eram palavras dele. Mas aí a gente foi fazendo outras leituras com ele, chamou um preparador de elenco, o Cris Durvort, que é parceiro de longa data do O2 também, muito, muito próximo, muito amigo e muito talentoso. Ele fez algumas semanas de preparação de elenco e um tempo com o Dexter especificamente. E claro que durante a filmagem ele tinha aqueles, né, com um não ator e alguém que nunca atuou com uma coisa tão grande, com tantas linhas de, né, tantas páginas de diálogo, uma inconstância, que às vezes tinha takes que ele saía um pouco do personagem, mas quando ele tá sempre fazendo a cena, ele sempre tinha um take matador. Ele sempre... Quando ele chega lá, ele chega muito bem, você acredita muito, você compra muito e tem muito peso. Então, pra gente, né, nas primeiras diárias dele, quando ele ainda tava entrando e se aquecendo, foi um pouco mais trabalhoso de chegar no tom, mas... Quando ele dava esse take matador, é isso. Temos a cena, valeu, obrigado, gente, vamos pra próxima. Porque era muito bom, não tinha indiscutível. A equipe inteira ficava chapada e ao longo do processo ele foi conseguindo chegar com mais frequência ou com mais facilidade a acessar esse lugar e essa verdade dele. E acho que é isso, acho que ao longo desde que ele entrou no projeto, ele trouxe um diálogo muito grande com esse universo e mexeu muito nos textos, serviu quase como um consultor também, não só das falas dele, como ele até chegou a, lendo o roteiro, falar, isso aqui, o que você acha, né? Ele deu uns palpites ao longo dos outros roteiros também, de falas que nem eram dele, e no episódio 2, por exemplo, quando o Biriba, na cena ali do batismo, o jeito que a gente tinha escrito o batismo, ele falou que não tinha nada a ver, e que podia até soar um pouco ofensivo o jeito que a gente tinha escrito. Então ele sugeriu, ele mudou, ele contou qual que era a dinâmica que os caras usam normalmente, e a gente mexeu e mudou, e enfim, algumas coisas... Ainda bem que a gente pôde contar, além dele como ator, como quase como um consultor sobre temas do crime organizado pra gente. Foi ótimo. Maravilhosa escolha. Você salgou aquele gambé igual barata. Fortaleceu, cara. Isso aí. Só que o arame que era do movimento, você embolsou. Imagina se esse tipo de treta cai no ouvido do Salinho. Ou do CD. E aí vai se construindo essa relação muito ambígua, né? Vai aumentando a ambiguidade, porque vai ficando cada vez mais difícil de decidir entre o Piolho, né? Quer dizer, você não consegue... Cada vez menos você consegue decidir e etiquetá-lo como um vilão. Ah, não, nessa hora eu tava achando ele como vilão, queria matar Piolho. Então, mas daí ainda já tem... Pouco a pouco vai vindo uma doçura e uma esperteza, e ao mesmo tempo você vai vendo que ele não tá... que ele não tá querendo contar imediatamente, quer dizer, parece que é uma chantagem, mas tem uma ambiguidade, assim. Que isso, pai? Depois nós desenrola essa parceria. Exatamente. Vai embora assim, quer um pirulito? Exatamente. E, então tem isso, quer dizer, ele é uma ameaça, ele é o detentor, o guardião daquela verdade indesejável e terrível, né? Como é que foi a construção nessa relação entre os atores, assim, que eu acho muito rico isso, a maneira como isso se estabeleceu. Uhum. Dramaticamente, até curioso, nesse episódio, nas primeiras versões do roteiro, essa cena ficava mais pra frente no episódio. E a gente percebeu que não fazia sentido, porque essa é a cena mais quente do episódio. Na verdade, nos primeiros episódios, a primeira metade dessa temporada, mais ou menos, o Piolho tem uma função estrutural para a história também, porque o que o Biriba tá vivendo na loja... Por maiores que sejam aqueles problemas, são problemas de ordem administrativa. Ainda não são grandes problemas de um antagonismo mais explícito. Quem está fazendo essa função no começo da história é o Piolho. Então a gente precisava dele
da presença dele nos episódios e precisava alimentar essa ameaça e essa é uma espécie de nuvem, né, que segue um pouco o Biriba ali, tipo, eu sei o que você fez, eu sei o que você faz, eu sei o que assim, o que eu sei, o que essa informação pode causar a você. Então tem uma coisa um pouco maquiavélica, mas isso também polvilhado por uma certa inocência, por uma admiração. Então, ele tá... E o William fez isso brilhantemente, né? Essa coisa oscilando, que você não sabe se ele quer ficar amigo do Biriba, ou se ele quer só usar o Biriba, ou se é as duas coisas. Ou se ele quer ser o Biriba, né? Se ele quer ser o Biriba, se ele quer ser o pai do Biriba, né? E tem uma questão em relação ao Biriba ter matado um policial no início, que podia transformar esse personagem em outra coisa. Que eu acho que matar alguém é o ápice do pior que você pode fazer. Esse cara podia ter ficado mal, talvez. Esse cara podia matar outras pessoas. Esse cara podia ter entrado pro tráfico de vez ali. Porque é uma coisa muito forte, né? E o Biriba não se transforma. Como é que essa mesmo ele sendo esse cara que é um criminoso, não se corromper a isso? Como é que... Eu não consigo imaginar como... Olha, a ideia era que esse assassinato seja um pouco um assassinato e um pouco um acidente, né? A gente demorou muito tempo para construir aquela cena. Como é que o Biriba ia reagir àquele ataque verbal, né, do policial, de maneira em que a gente entendesse que ele não estava simplesmente... matando um cara. Ele estava reagindo um pouco, se defendendo de uma maneira um pouco instintiva, e depois vivendo com esse fantasma, assim. Ele é uma coisa que no processo a gente ficava fazendo esse esforço de imaginar o que aconteceria se um de nós tivesse matado alguém sem querer, né? Como é que você lida com isso? Não só com as consequências práticas disso, que estão representadas nesse episódio pelo Piolho, por esse segredo que ele guarda, que não é só sobre matar, né? Sobre o fato do Biriba ter traído o tráfico e mentido para o Salim, etc. Como é que você vive com isso e também internamente com essa culpa monumental, que eu imagino que deve ser a maior culpa possível, né? Bom, e acontece uma coisa importante nesse episódio, quer dizer, o Biriba não consegue indicar o Piolho como substituto e o episódio acaba num tom de ameaça. Então, eu já aproveitando esse gancho, eu queria que vocês, sem spoilers, contassem um pouquinho o que a gente pode esperar dos próximos episódios. Olha, a primeira coisa que dá para esperar é que o Piolho não vai parar por aí. Então, a relação dele com o Biriba e com o entorno do Biriba vai se adensar e se complicar. E, por outro lado, o Biriba vai estar cada vez mais envolvido com a loja de uma maneira mais ativa. A gente vai ver também a forma com que o Biriba vai responder aos problemas que a loja está enfrentando e como ele vai... Enfim, que atitudes ele vai tomar, como ele vai aceitar ou não o que está acontecendo. Maravilhoso. Então fiquem ligados, porque no quarto episódio de Pico da Neblina, a linha entre legal e legal vai ficar ainda mais tênue. Quando o fiscal Picareta cresce o olho nos lucros do Empório Maria Joana, os problemas da legalidade, afinal de contas, né? E sempre lembrando que a primeira temporada de Pico da Neblina está disponível na HBO Go. É isso aí. Eu sou Vinícius Calderoni, estarei por aqui com Kiko Meirelles e Chico Matoso, a quem eu agradeço mais uma vez, e também com a queridíssima Camila Silva, dando continuidade a um bate-papo bem bolado. Peguem esse trocadilho no próximo episódio do podcast de Pico da Neblina. Um grande abraço, até lá. Esse homem é uma pândega.